Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Sábio dos Tronos capítulo 17. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 17 Julgamento Parte 3. Na Fortaleza Vermelha, a sala do trono que governava os Sete Reinos foi preparada para o julgamento de Amor e Lorche, Cersei Lannister, Jaime Lannister e Joffrey Warriors. Devido à verdade sobre sua ascendência ter sido revelada às massas, por seus muitos crimes, todos os quais foram cometidos antes, durante e depois do governo do falecido rei Robert Baratheon na época do Lorde Regente Ned Stark governando os Sete Reinos. Embora fosse inevitável escapar, a verdadeira ascendência de Joffrey sendo nascida de incesto não era algo que Tywin queria que fosse revelado. Mas dado como Jaime iria admitir, a questão era discutível, e seu filho iria para a muralha depois que isso acabasse. Do jeito que as coisas estavam, os três juízes para este julgamento consistiam no Lorde Regente Ned Stark, o sábio Uzumaki Naruto e, surpreendentemente, o príncipe Oberyn Martell de Dorne. As pessoas da corte estavam todas sentadas, é claro. Cadeiras de banco foram trazidas e cada pessoa que deveria estar lá chegou. Alguns estavam sussurrando alto sobre o que estava prestes a acontecer, outros estavam esperando pacientemente o início dos procedimentos e outros pareciam ansiosos para ver como esse julgamento se desenrolaria. Alguns imediatamente acreditaram que Jaime e Lorche tentariam sair disso por meio de um julgamento por combate. Outros suspeitaram que a rainha tentaria justificar suas ações de alguma forma com a própria infidelidade de Robert e não o suportavam a ponto de ficarem desesperados para acabar com ele como uma forma de punição. Não que o que ela fez tenha sido uma desculpa razoável, mas sim a razão por trás de tudo. Quando as portas da sala do trono se abriram, todos olharam para ver um pequeno grupo da patrulha da cidade e da guarda real marchando para dentro da sala com os quatro acusados. Jaime tinha sido mantido limpo com um banho, uma barba feita e, claro, roupas limpas. Embora não fossem roupas dignas de Lannister, ainda eram decentes e mantinham a dignidade do homem até certo ponto. Amor Lorche era um homem nojento, mesmo sem sua armadura, e limpo para este julgamento. Você poderia dizer pelo olhar em seus olhos que Lorche era claramente um homem que não se arrependia de suas ações e até gostava disso. Na verdade, o homem estava mais bravo pelo fato de Tywin Lannister não ter tentado tirá-lo disso e, de fato, deixaria seus inimigos fazerem o que quisessem. Cersei Lannister caminhou para frente com a cabeça erguida. Ela recebeu um vestido justo que exibia sua beleza, mas de cor escura como a de uma entidade maligna e criminosa vil, tudo embrulhado em um. Estranhamente, ela havia pedido tal vestido, pois queria usar algo que fizesse os outros temê-la, mesmo quando deveria ser o contrário. Seus olhos brilharam com raiva, ódio e loucura, tudo reunido em uma única entidade pulsando dentro da alma da mulher. Uma escuridão cruel queimava dentro dos olhos da mulher enquanto ela caminhava até o local onde ela e os outros deveriam enfrentar o julgamento. Ela tinha um olhar de desafio e a crença de que essas pessoas não eram suas iguais, nem suas superiores, nem seus pares, e certamente não eram dignas de julgá-la por ações passadas que ela gostava de fazer. Joffrey estava usando roupas normalmente usadas pelos plebeus, para seu próprio lamento e protesto das vestimentas dadas a ele. Ele exigiu algo régio, digno de sua posição como príncipe herdeiro e futuro rei dos Sete Reinos. Os guardas disseram ao pirralho que ele usaria o que lhe foi dado para o julgamento ou eles simplesmente o levariam nu para a sala do trono para todos verem. Joffrey não acreditou neles a princípio, afirmando que seu avô não permitiria, e os homens que o ameaçassem com tal humilhação seriam punidos. Apenas para os guardas dizerem a Joffrey que a ameaça que fizeram ao garoto de levá-lo nu para a sala do trono foi sancionada pelo próprio Tywin. Ele não tinha amor pelo bastardo e nem os guardas, já que eles tiveram que lidar com as reclamações dos pirralhos desde o primeiro dia em que foram colocados nas celas negras. Então não os incomodava nem um pouco que esse desperdício de vida fosse humilhado se ele recusasse os trapos manchados de merda, como Joffrey o chamava para se vestir, e esperasse para ver se ele os aceitaria.
O garoto tinha algum tipo de cérebro e, não querendo descobrir o que eles estavam dizendo, ficou olhando feio para eles o tempo todo. Claro, Joffrey sempre exibia um olhar furioso e agia como se o mundo pertencesse a ele. Para Naruto, isso fez lembrar de Sasuke sendo um emo idiota e taciturno novamente quando eles eram crianças. Este julgamento será iniciado agora, ordenou Ned Stark ao ver todos ficarem em silêncio e um silêncio caiu sobre a sala com todos sentados enquanto os 4 acusados foram mantidos de pé. Amory Lorch, Jaime Lannister, Cersei Lannister e Joffrey Warriors, vocês todos foram acusados de crimes contra o reino. As acusações são as declaradas: regicídio, conspiração para cometer regicídio, assassinato, tentativa de assassinato, conspiração para cometer assassinato, agressão a uma criança, pilhagem de terras agrícolas, invasão de terras agrícolas, assassinato de plebeus nessas terras agrícolas, traição, infidelidade, quebra de juramentos e incesto com outro membro da família, disse Naruto antes de organizar cada ofensa contra aqueles que as cometeram. Como você se declara? Perguntou Ned severamente. Eu me declaro inocente, disse Lorch enquanto planejava se defender em um julgamento por combate mais tarde, quando as provas de seus crimes fossem trazidas à tona e ele não pudesse mais se defender. Neste tribunal. Inocente, respondeu Cersei severamente enquanto tentava abrir um buraco no rosto mascarado de Naruto com seus olhos raivosos cheios de loucura. Inocente. Um príncipe futuro rei como eu não pode cometer crimes contra os camponeses do mundo, declarou Joffrey em seu tom geralmente arrogante e raivoso. Culpado, meus senhores, respondeu Jaime depois de alguns segundos. E isso lhe rendeu suspiros da multidão e de seus companheiros acusados antes que todos começassem a falar ao mesmo tempo, bem alto. Jaime! O que você está fazendo? Perguntou Cersei surpresa enquanto o homem suspirava. Silêncio! Todos vocês! Jaime Lannister, você está admitindo e confessando a esta corte que é culpado dos crimes declarados contra você? Perguntou Ned Stark enquanto Jaime assentiu. Eu sou. Sou culpado de tentativa de assassinato de Bran Stark, quebrando meu juramento como guarda real de nunca ter ficado com uma mulher, ou seja, minha irmã gêmea Cersei, e tendo 3 filhos como resultado. Como tal, não pretendo arrastar meu nome de família pela lama quando as evidências de meus crimes só serão trazidas à tona, e envergonhá-la ainda mais. Meu pai, Lord Tywin Lannister, sempre enfatizou a importância da família, e o nome da família viver muito depois de morrermos. Desejo poupar minha casa de mais constrangimentos com isso e me declarar culpado pelo que fiz. Além disso, pretendo usar o negro e servir como membro da Patrulha da Noite para remover a mancha que fiz na casa Lannister, enquanto espero restaurar um pouco da minha no processo, disse Jaime. Enquanto sentia seu pai, que estava com os outros atrás dele, dando um aceno de aprovação, e sabia que estava agindo como um Lannister deveria. Entendo. Sr. Jaime Lannister, de acordo com suas palavras e minha autoridade como Lorde Regente dos 7 Reinos, você está sendo colocado de volta nas celas negras por um tempo até que seja seguro transportá-lo para a muralha no norte. Saiba que se você tentar escapar ou tentar correr durante sua viagem para a muralha para pegar o negro, você será um homem procurado, e qualquer um que o levar se tornará um inimigo de todas as casas. Em Westeros. Nenhuma misericórdia será concedida se isso acontecer, declarou Ned Stark com Jaime assentindo antes de ser escoltado para longe por alguns dos guardas. O que ele está fazendo? Ele deveria ter negado as acusações. Não havia provas dos nossos crimes que eles pudessem trazer contra nós que não pudéssemos refutar. E ainda assim ele confessa abertamente e assim me faz culpada do nosso tempo juntos, pensou Cersei com sua mente quase ficando entorpecida pela traição de Jaime admitindo o que fez com ela. Algum de vocês 3 deseja confessar seus crimes? Perguntou Naruto ao ver os 3 acusados restantes olhando para ele. Acho que deveríamos considerar o silêncio deles como um não, comentou Oberyn, já que os olhares raivosos que o sábio de cabelos longos estava recebendo claramente diziam muito. Então devemos continuar o julgamento e trazer provas de que esses 3 cometeram os crimes declarados contra o reino, disse Ned ao ver que Joffrey estava pronto para explodir de raiva e dizer coisas sem perceber o que estava dizendo devido à sua própria arrogância.
E, com certeza, Joffrey não decepcionou. Este julgamento é uma farsa. Eu deveria ser o rei. O trono de ferro é meu por direito. Você o roubou de mim, Ned Stark. Eu não vou tolerar isso, exclamou Joffrey com raiva, com seu temperamento curto sendo usado contra ele sem nem mesmo saber. Você não tem direito ao trono de ferro, garoto. Nenhuma gota de sangue do seu corpo é de ancestralidade Baratheon. Você não é filho de Robert Baratheon. Ned declarou friamente, com Joffrey rosnando para ele. Eu exijo um conjunto diferente de juízes. Cada um de vocês é inimigo da casa Lannister. Cada um de vocês tem um rancor contra nós por termos nascido ou estarmos associados a ela, disse Cersei, com Naruto parecendo divertido apesar de sua máscara esconder seu rosto. Por quê? Para que você possa subornar ou seduzir os juízes escolhidos para tomar o nosso lugar. Para que você possa escapar de ser punido por seus crimes. Você realmente acredita estar muito além do julgamento dos outros? Das leis estabelecidas por deuses e homens, questionou Naruto enquanto Cersei o encarava. Claro que eu sou seu idiota mascarado de 3 olhos. Eu sou a rainha. Não importa o que eu fiz no passado, porque eu sou a rainha deste reino. Eu o possuo. Não você. Não Ned Stark. Não a casa Baratheon. Eu. Eu possuo este reino. Ele é meu. Tudo é meu. Eu tenho o poder de vê-lo queimar até o chão quando eu quiser. Disse Cersei com loucura fria em sua voz e olhos, fazendo as pessoas sussurrarem sobre isso. Pelo menos todo mundo sabe o quão fodida ela realmente é da cabeça, pensou Naruto enquanto analisava as ações de Cersei durante aquele discurso, e sua absoluta confiança estava claramente esperando algo acontecer. Você acha que eu vou ficar parada e me deixar ser julgada por um bárbaro do norte, um demônio mascarado de 3 olhos e um suposto príncipe de Dorne com mais bastardos em seu currículo do que meu falecido marido porco? Você está redondamente enganada. Não permitirei que essa farsa continue, nem que a vida do meu filho seja julgada pelos camponeses imundos nesta sala, indignos de respirar o mesmo ar que ele. Vocês todos vão morrer aqui e eu vou saborear a visão de todos nesta sala morrendo em uma pilha sangrenta no chão, respondeu Cersei com um sorriso cruel no rosto enquanto muitos na sala engasgavam e pareciam horrorizados. Ninguém virá em seu auxílio aqui, Cersei Lannister. Os crimes que você cometeu são altos demais para qualquer espadachim ou assassino considerar ser empregado por você, respondeu Ned Stark enquanto Oberyn olhava ao redor da sala procurando por qualquer coisa fora do comum que pudesse dizer é uma armadilha, antes que o derramamento de sangue pudesse começar. Você ficaria surpreso com o que estou disposta a oferecer em termos de liberdade, disse Cersei, como se estivesse exatamente onde queria, com um sorriso malicioso no rosto. E então ela esperou. E esperou. E esperou. E esperei mais um pouco. Só que nada acontece. Eu sei tudo sobre sua disposição em oferecer qualquer coisa para você e seu filho escaparem deste julgamento conosco, Cersei morta. Normalmente, os homens sem rosto de bravos que você tentou contratar para matar todos aqui aceitariam o contrato, mas há uma regra em vigor para impedi-los de aceitar o trabalho, respondeu Naruto. Quando Cersei viu que seus assassinos não iriam aparecer e fazer o que ela os contratou para fazer. E qual é a regra desse grande sábio? Perguntou Oberyn curiosamente. Basicamente diz, nunca levante sua mão ou lâmina contra um mestre professor dos homens sem rosto. Ou seja, eu, disse Naruto ao ver os olhos de Cersei se arregalar em choque. Flashback: escritório do Naruto meras horas atrás, entendo. Então ela contratou você e um esquadrão de homens sem rosto para matar todos na Fortaleza Vermelha, exceto ela, Joffrey, Jaime e até mesmo Lorch, comentou Naruto de costas para o assassino ajoelhado atrás dele. Sim. Normalmente, esta aceitaria tal contrato com o que prometeu se esta, e outras semelhantes a esta, aceitassem o trabalho. No entanto, você é um dos juízes, e como tal, não podemos aceitá-lo. Além disso, você tem o favor do Deus das muitas faces por todas as vidas que tirou ao longo dos anos disfarçado e criou novas com seus poderes. Ir contra um aliado do Deus das muitas faces não seria sensato.
Esta e as outras não aceitarão o contrato, mas agirão como se tivéssemos, a fim de impedir Cersei de falar com os outros. Esta espera que esta decisão lhe agrade, respondeu o assassino com longos cabelos ruivos e voz calma e suave. Me agrada. Obrigado, Jaqen H'ghar. Informe seus irmãos e irmãs dentro do seu grupo aqui para deixarem Porto Real imediatamente e voltarem para Braavos. Sua dívida comigo por garantir que você não fosse para a muralha foi paga integralmente, respondeu Naruto, enquanto se virava para encarar o homem ajoelhado, que humildemente assentiu e saiu pelas sombras da sala. Este aqui aprecia sua generosidade, grande e sábio. Como sempre, é uma honra estar na presença de um verdadeiro mestre e um arauto do Deus de muitas faces, disse Jaqen H'ghar antes de desaparecer de vista. Fim do flashback. Cersei olhou para ele em choque e horror. Seu plano de matar todos ali, exceto aqueles que ela queria vivos, havia sido negado mais uma vez. E por quê? Porque seus assassinos tinham uma conexão desconhecida com o próprio demônio. Os homens sem rosto eram alguns dos assassinos mais eficientes, se não os mais eficientes, de todos os 7 reinos. Mas eles eram super religiosos, pois eram caros para comprar por um serviço. Aquele que ela havia contratado havia recebido uma oferta de uma vasta quantidade de ouro que era aproximadamente do tamanho de uma pequena montanha. Títulos e senhorios daqui até Stormlands, Lich Riverrun, uma vez que ela tivesse um exército pronto para marchar em suas terras para tomá-las daqueles aliados bárbaros dos lobos mais ao norte. Ela estava tão cheia de raiva ao ver seu plano falhar que Cersei estava começando a tremer fisicamente de emoção. Não poder ver todos aqui serem mortos de uma forma quase semelhante a como seu pai acabou com outra casa dos leões anos atrás tinha falhado. Eles teriam canções e histórias sobre isso. O julgamento vermelho, eles teriam chamado. Ah, sim. Seus inimigos massacrados por homens sem rosto, sangue manchando as paredes, o chão, as cadeiras e até o teto. Ninguém que a desprezasse seria poupado. Nem os Starks, Tullys, Baratheons, Tyrells e definitivamente não o príncipe da casa Martell sentado em sua cadeira ao lado do sábio. Nem mesmo Tyrion, especialmente Tyrion, ou seu próprio pai Tywin Lannister seriam poupados da ira de uma mulher Lannister desprezada. Só que agora, tal vingança, tais histórias e canções nunca seriam alcançadas por causa desta pessoa mascarada sentada na frente dela. Esta pessoa mudou o Game of Thrones por meramente existir. Meramente viver. Sem o sábio, Ned Stark teria sido mantido no escuro. Sem o sábio, Ned Stark já estaria morto, sua família logo se juntaria a ele. O norte teria sido aleijado. Sua casa seria incomparável em força. E seu pai nunca teria descoberto a verdade sobre seus netos nascerem entre ela e Jaime. Por que o sábio tinha que existir? Para viver. Surpreso. Você não deveria estar considerando quanto tempo eu vivi. Eu fiz parte do grupo há muitos anos e servi lealmente durante esse tempo. Eu ensinei alguns alunos nas artes que eles usam agora. Eu sou realmente uma lenda para eles. Eles realmente consideram um pecado me marcar para assassinato. Mas não se sinta mal, Cersei. Se não fosse por mim estar aqui, eles teriam aceitado o contrato como você esperava. Eles teriam matado quase todos aqui, incluindo seu irmãozinho Tyrion, e até mesmo seu pai Tywin Lannister, disse Naruto para se explicar melhor enquanto Cersei parecia pronta para tirar fogo de seus olhos se tal coisa fosse possível. Atrás de Cersei, seu pai estava com uma expressão feroz e lançando um olhar muito zangado para sua própria filha. Você vai pagar por isso. Você não vai me impedir de ter minha vingança, afirmou Cersei enquanto Naruto olhava para ela com um toque de diversão. Vingança? Por quê? Expor suas mentiras, traições, enganos e seus atos imorais que visam matar quase todo mundo ao seu redor? Você continua falando sobre ser uma rainha e como merece ser a única rainha dos 7 reinos. Mas de que serve uma rainha se tudo que ela governa são os cadáveres? Questionou Naruto com a raiva de Cersei não a abandonando nem um pouco. Eu mereço. Eu tive que aturar um porco de um rei que eu tive a infeliz sorte de chamar de meu marido.
Eu tive que suportar a humilhação de estar na sombra de uma mulher lobo morta que ele amava e travou sua guerra pessoal por muito tempo depois que ela morreu. Eu tive que viver todos os dias sabendo que meu marido tinha um exército de bastardos com inúmeras prostitutas e moças que ele fudeu aqui mesmo na Fortaleza Vermelha. O único homem que eu amei e merecia meu amor em todas as coisas foi meu irmão Jaime, mas mesmo agora ele me traiu. Eu, sua irmã e amante. Por sua causa, eu não tenho nada. Por sua causa, eu sou vista como o monstro da minha casa. Não Tyrion. Não o diabinho da casa Lannister. Por sua causa, meu filho é visto por todos como um mal que foi gerado por mim desde o meu tempo sendo fodida pelo meu próprio irmão. Eu perdi tudo na vida que importa para mim por sua causa. Afirmou Cersei enquanto nem se importava como ela tinha acabado de admitir sua infidelidade e o relacionamento incestuoso com Jaime. Seus crimes são sua própria Cersei. Você ajudou a conspirar para matar Jon Arryn. Você ajudou a conspirar e matar com sucesso o rei Robert Baratheon, desafiando seus desejos finais ao me nomear regente e protetor do reino. Você planejou tomar o trono à força, colocou seu filho bastardo no trono como rei, e fez tudo ao seu alcance para esconder todas as evidências de seus crimes para evitar punição. Sem mencionar sua última tentativa de matar quase todo mundo aqui contratando assassinos. Quanto ao seu filho Joffrey, pelo que Tywin e Tyrion Lannister nos disseram, ele causou bastante dano ao povo de Lannisporto, respondeu Ned enquanto o olhar de Cersei se voltava para ele. Reis e rainhas são imunes ao julgamento dos outros. Vocês não têm o direito, sob nenhuma lei feita por deuses ou homens, de punir a mim ou a meu filho, disse Cersei confiantemente com raiva misturada com arrogância. Estou surpreso que você acredite estar além do alcance das leis, Lady Cersei. Considerando que se as coisas fossem ao contrário, você estaria pressionando por nossas mortes e, sem dúvida, negaria a todos nós um julgamento. Você está realmente dizendo que as leis dos deuses e dos homens não se aplicam a você, mas a todos nós? Questionou Oberyn curiosamente. Eu sou a rainha. A rainha. Não tenho igual. Não tenho pares. Eu sou a lei. Eu sou uma deusa e sou sua verdadeira mestra na vida, respondeu Cersei com a loucura em seus olhos brilhando com um fogo não visto desde o Rei Louco. Ela claramente perdeu a cabeça, sussurrou Oberyn para os outros dois. Concordo. Este julgamento já durou tempo demais, sussurrou Naruto enquanto Ned assentiu. Cersei Lannister, por sua própria admissão aqui na frente de todos nesta sala, concluímos por suas próprias palavras, e até mesmo ações, que sua mente está claramente perdida. Você enlouqueceu. No entanto, isso não há desculpa de seus crimes porque você estava no controle de sua loucura, e como tal torna suas ações ainda mais hediondas. É a decisão de nós três que você é culpada de seus crimes contra várias casas nobres, a coroa e o reino. Concluímos que você deve ser sentenciada à morte como punição por cometer tais ações, disse Ned Stark enquanto via Cersei quase pular de sua posição em pé, se não fosse pelos guardas próximos para agarrá-la e segurar a mulher no lugar. Você não tem direito. Eu sou a rainha. Você é uma mera regente. Uma mera sombra para minha grandeza e autoridade. Você me ouviu, Lord Stark. Uma sombra. Gritou Cersei enquanto era arrastada para longe na frente de todos que agora assistiam em choque. Como você ousa fazer isso com a minha mãe? Eu vou colocar sua cabeça em uma piqueta por isso. Gritou Joffrey, que estava deixando sua mãe falar o tempo todo na crença de que ela poderia tirar os dois dessa situação, e vê-la sendo arrastada para longe depois que a tentativa falhou o deixou irritado. Sua mãe trouxe isso para si mesma. Assim como você trouxe isso para si mesma pelos crimes que cometeu contra os plebeus. Meu único arrependimento até aqui é que eu deveria ter batido em você até quase matá-la depois da tentativa de assassinato de Arya Stark. Na verdade, estou mais do que contente em acabar com você agora mesmo, e ninguém aqui levantaria um dedo ou falaria uma palavra de protesto ao ver sua cabeça removida do seu corpo, disse Naruto. Antes de se levantar de uma maneira muito intimidadora. O aparecimento repentino de Kusanagi o fez parecer ainda mais assustador. Você não me assusta.
Eu sou o futuro rei. Eu sou o seu melhor. Eu sou você a secar, exclamou Joffrey antes de ser esfaqueado no peito com a espada de Naruto. Você é igualzinho à sua mãe. Cheio de ódio. Cheio de arrogância. Você não se importa com quem machuca, contanto que possa vê-los sendo machucados. Você não se importa com os outros. Só com você mesmo. Você, Joffrey Waters, é um merdinha ganancioso, que não tem sentimentos de arrependimento por suas ações passadas e pecados infligidos às pessoas. Viver é bom demais para gente como você. Como tal, eu aqui cumpro a ordem de sua morte imediata. Adeus, disse Naruto antes de canalizar chakra para a espada tão potente que obliterou o corpo de Joffrey ali mesmo. Era como se ele nunca tivesse existido. Você gostaria de dizer alguma coisa, Amori Lorche? Perguntou Naruto antes de voltar sua atenção para o porco assustado que agora estava se mijando ao ver o que tinha acabado de acontecer. Espere. Eu vou ficar com o negro. Eu vou me tornar um membro da Patrulha da Noite, exclamou Lorche com medo, pois sabia que esse homem iria matá-lo e sentiu a necessidade de implorar por sua vida. E você fugiu? Virou um desertor? Fugiu para Essos? Eu te conheço, Amori Lorche. Você fugiria no momento em que a oportunidade se apresenta-se. Você gosta de causar dor e sofrimento aos outros quase tanto quanto Gregor Clegane gostava quando estava vivo. Vocês dois estavam praticamente unidos pelo quadril em causar morte e destruição incalculáveis a outros incapazes de se defender. Você estuprou mulheres, matou crianças e riu enquanto fazia isso. A muralha é boa demais para você. Cada segundo que você vive neste mundo é um insulto às vidas inocentes que morreram em suas mãos, disse Naruto antes de arrancar a cabeça do homem. Bem, isso foi um pouco divertido, comentou o príncipe Oberyn enquanto Naruto olhava para a forma decapitada de Lorche. Não era para entreter o príncipe Oberyn. Era para trazer justiça e eu entreguei para todas as partes que queriam que isso fosse resolvido, disse Naruto em um tom frio enquanto as pessoas ao redor dele estavam em silêncio. Ninguém ousou desafiá-lo sobre o assunto. Quem em sã consciência o faria? Essos Yunkai, está feito. Perguntou Daenerys quando Naruto entrou em sua tenda em algum momento da noite, manchado de sangue e com sua enorme espada presa às costas. Os segundos filhos não existem mais. Com seu líder Mero e seus oficiais leais mortos, todos eles se voltaram uns contra os outros de forma mais violenta. Não doeu que eu pudesse ter influenciado suas tendências mais agressivas de derramar sangue com meus poderes para fazê-los atacar ainda mais, respondeu Naruto com Daenerys assentindo. Tenho certeza de que os sábios mestres de Yunkai não ficaram muito felizes com isso quando viram os segundos filhos expressando seu conflito interno por uma nova liderança, comentou Daenerys. Sabendo que o grupo de mercenários havia estacionado perto dos muros da cidade. Tenho certeza que sim, se ainda estivessem vivos, respondeu Naruto calmamente. Você matou todos eles? Perguntou Daenerys surpresa. A maioria deles sim. Foi fácil fazer isso, já que eles estavam distraídos com a luta do lado de fora de seus muros com os segundos filhos basicamente matando uns aos outros. Nem todos os mestres sábios são escravizadores sem coração, então eu senti que você poderia lidar com eles depois de marchar para a cidade e assumir o controle, respondeu Naruto com Daenerys. Assentindo. Dependendo do que eu vir, posso permitir que eles tenham algum tipo de poder para comandar Yunkai em meu lugar. Desde que a prática da escravidão aqui não volte a surgir, disse Daenerys enquanto Naruto assentiu. Falei brevemente com os Wise Masters restantes e eles concordaram em entregar Yunkai a vocês amanhã. As portas da cidade se abrirão pela manhã. Parabéns, Daenerys Targaryen. A cidade de Yunkai agora é sua, assim como todas as pessoas dentro dela, respondeu Naruto com Daenerys sorrindo para ele antes de partir. As coisas correram melhor do que o esperado, comentou Missandei enquanto Daenerys assentiu em total concordância. Isso e muito mais. O sábio fez muito por nós desde que ofereceu seu poder à nossa causa. Eu também sei que ele fez o mesmo com aqueles que lutaram contra minha casa anos atrás, antes mesmo de eu nascer. Ainda assim, eu entendo por que eles fizeram isso,
E não mostrarei nenhuma má vontade a menos que eles mereçam, respondeu Daenerys enquanto se perguntava como ela deveria recompensar o sábio por fazer isso. Quando chegar a hora de recompensá-lo, o que você dará ao sábio que seja digno de suas ações para ajudá-lo a reivindicar o trono de ferro? Perguntou Missandei curiosamente, enquanto Daenerys só conseguia se perguntar. O que, de fato? Eu encontrarei uma maneira de retribuir ao sábio por me ajudar. Eu não sei como farei isso, mas eu o retribuirei. Eu juro, respondeu Daenerys com convicção em sua voz. Porto Real, Tywin Lannister estava caminhando pelos jardins que cercavam uma das áreas perto da Fortaleza Vermelha. Seu filho Tyrion estava atualmente se situando como novo mestre da moeda e solicitou a ajuda do suzerano Bronn e seu escudeiro Podrick Payne para ajudá-lo em sua nova posição. Caminhando ao lado do velho Lannister estava o próprio sábio, pois os dois estavam caminhando e conversando sobre os eventos recentes em Porto Real. Mais especificamente, os eventos relativos ao julgamento e o rápido final que ocorreu com Naruto o colocam em um fim. É bom ter feito a paz oficial com as várias casas, comentou Naruto enquanto Tywin assentiu. Eu concordo. Uma guerra não deve ser travada com base nas crenças de alguém, pois lutar é de mentiras e enganos. Quando eu originalmente lutei contra o Norte, eu o fiz sob o pretexto de que minha família estava certa, e tinha sido injustiçada pelos Starks. Assim como o Norte sem dúvida fez quando eles marcharam seu exército contra o meu, disse Tywin, enquanto olhava ao redor, e viu que os jardins aqui eram tão lindos quanto ele se lembrava. Eu concordo. Um guerreiro é mais perigoso quando luta com convicção e acredita que está certo do seu lado. É uma das razões pelas quais o Norte venceu todas as batalhas contra vocês, disse Naruto com Tywin assentindo, já que ele suspeitava disso. Estou feliz que a questão sobre o Rei do Norte e a prevenção da separação do próprio Norte dos Sete Reinos foi resolvida. Graças aos esforços combinados de você, Ned Stark e meu filho Tyrion, você impediu que outros pensassem que deveriam deixá-lo também, respondeu Tywin com um toque de orgulho em sua voz. Teria causado problemas se eles se separassem e outros os seguissem. Nenhuma força central para controlar cada reino, com Porto Real sendo apenas um pequeno reino na melhor das hipóteses e apenas uma cidade pronta para ser atacada por um dos outros na pior. Cada reino feito da secessão guerrearia um contra o outro. Alianças seriam feitas. Velhos ódios seriam revividos. Eventualmente, as guerras teriam se tornado tão violentas, tão brutais, que teriam consumido o mundo como conhecemos, e os aliados logo se voltariam contra os aliados quando ser um não tivesse mais valor. Teria sido um banho de sangue de proporções épicas. Ninguém em nenhum lado em guerra venceria no final, disse Naruto com Tywin fazendo careta para a imagem que ele estava imaginando disso. Algo que Mindinho teria explorado imensamente se ainda estivesse vivo, disse Tywin com desdém pelo falecido Baelis. É claro que ele faria. O homem compraria e venderia facilmente informações para dar a qualquer lado de uma guerra, desde que ele se beneficiasse muito depois que ela acabasse. Cada lado pagaria a ele o que quisesse se isso lhes desse uma vantagem na guerra. Imagino que ele teria feito mesmo com você e a casa Stark se eu não o tivesse matado depois de sua traição a Ned Stark durante a tomada de poder de Cersei, respondeu Naruto com Tywin assentindo e franzindo a testa à menção de sua filha. Eu nunca imaginei que ela enlouqueceria. Ela é uma Lannister. Nós não temos a loucura dentro de nós. Durante toda a minha vida, tentei enfatizar a importância da família e garantir a sobrevivência da nossa casa para as gerações futuras. Para garantir que a casa Lannister tivesse um futuro muito depois que membros como eu, Jaime e Tyrion estivessem mortos. Eu percebi que Jaime nunca entendeu isso direito por ser meu filho mais velho e pensou que seu futuro estava garantido por seus próprios meios infantis. Quanto a Cersei, ela foi mimada por mim desde que nasceu e acredita que ouro misturado com medo é a maneira de governar, respondeu Tywin tristemente enquanto balançava a cabeça para tal coisa. Não vou negar que o ouro tem seus usos, mas apenas se gasto de forma responsável. Governar através do medo é o caminho de um tirano e pode ser de curta duração. Especialmente, se o povo como um todo se levantasse no final, e tivesse o apoio de partes externas oferecendo uma vida melhor para aquele que eles estavam sofrendo.
O medo só funciona quando não há nada forte o suficiente para se opor a ele. O rei louco descobriu isso da maneira mais difícil. Muitas pessoas estavam doentes e cansadas de viver com medo de Aerys Targaryen, portanto, lutaram para acabar com seu tempo governando dessa forma, disse Naruto com Tywin assentindo. Sim. Eu tive o infeliz desprazer de ser sua mão por um tempo. Precisei de toda a minha astúcia e habilidade intelectual para não ser acusado de traição. O homem passou por mãos como se fossem uma grande mercadoria. Uma das razões pelas quais eu acho que ele não tentou me matar como os outros foi porque a casa Lannister controlava as minas de ouro no oeste e elas forneciam muito de seu reino com finanças. Sem dúvida, parte dele temia ter que lidar com uma crise financeira se minha casa parasse de repente de produzir ouro para o reino, disse Tywin, já que a guerra com Robert exigia financiamento adicional e, portanto, precisava que a casa Lannister o fornecesse. Isso e matar você sem dúvida teriam motivado Jaime a tentar matá-lo por isso, disse Naruto, enquanto Tywin assentiu e pareceu pensativo ao mesmo tempo. Ainda não consigo acreditar na razão pela qual Jaime fez o que fez. Sempre presumi que era por alguma razão arrogante ou outra. Que, por ser um Lannister, minha casa poderia comprar uma saída para ele, e continuar a ser o que era sem medo de punição. Só queria que ele tivesse me contado, comentou Tywin enquanto Naruto suspirava dessa vez. Como mencionei na sala do pequeno conselho, Jaime não disse nada porque isso teria piorado as coisas para todos. Ou seja, sua família. E Cersei estava na fila para se casar com Robert, então por que criar uma questão possivelmente discutível sobre isso se a verdade viesse à tona? Mesmo antes de todos saberem a verdade, Ned Stark queria que ele fosse punido. Muitos dos honrados lordes que lutaram contra o Rei Louco queriam que ele fosse punido. Imagine o debate e o possível conflito causados pela razão por trás de suas ações vindo à tona. Ele também sabia que as pessoas ainda o odiariam por matar o rei, mas era fácil de aceitar e, de certa forma, era sua própria piada particular. Uma bastante cruel, com certeza, e ligeiramente direcionada a si mesmo, mas uma piada interna particular, no entanto. Tenho certeza de que houve momentos em que ele quis contar a verdade ou pensou se eles soubessem o porquê em sua cabeça. Infelizmente, seu silêncio também provou causar muito ressentimento em relação aos outros, assim como a si mesmo. Ele provavelmente acreditava que as pessoas deixariam todo o negócio de Kingslayer ir embora depois de muitos anos de serviço leal a Robert, respondeu Naruto com Tywin suspirando novamente. Pelo menos agora a verdade foi revelada sobre por que ele matou o Rei Louco. A verdade ajuda a abrir as mentes dos ignorantes, comentou Tywin com Naruto assentindo. Isso mesmo. Você vai ficar para a execução da sua filha? Eu prometo que será indolor. Eu até te ofereço a chance de evitar uma execução pública acabando com a vida dela de forma silenciosa. Enquanto ela dorme, se você quiser, disse Naruto enquanto sussurrava a última parte. Obrigado, mas não. Preciso ver isso até o fim. Cersei não é mais uma Lannister aos meus olhos. Não mais. Ela é uma casca, uma sombra do que significa ser um membro da minha casa. Tenho o dever de ver que a mancha causada por ela foi removida permanentemente agora que Joffrey está morto, respondeu Tywin firmemente enquanto Naruto assentiu em compreensão. Seria difícil para Tywin Lannister ver seu filho ser executado, independentemente do que ele dissesse sobre o assunto, mas Naruto não o culparia por isso. Fazer isso seria simplesmente mesquinho e estúpido. Escritório do comandante do Lorde Negro do Castelo, eu nunca pensei que te veria aqui, Sage. Não é do seu feitio, disse o Lorde Comandante Jeor Mormon rispidamente ao ver o homem mascarado sentado na cadeira à sua frente. Eu não esperava estar aqui e pisar em seus pés, senhor comandante. Tenho muito respeito pela patrulha da noite e pelo que eles fazem. É por isso que preciso que você mantenha a mente aberta sobre o que preciso fazer no futuro próximo para proteger o reino dos homens, respondeu Naruto com Jeor Mormon estreitando os olhos para ele. Uma mente aberta para o que exatamente? Do jeito que você está sugerindo seu tempo aqui no norte e além da muralha, não vou gostar do que você diz, comentou Jeor com Naruto assentindo. Não, você não vai. Como você bem sabe,
os selvagens estão ficando mais ambiciosos em tentar passar pela muralha. Na verdade, alguns conseguiram passar pela patrulha da noite devido à falta de números há algum tempo. Algo que está sendo corrigido lentamente a esta altura, com certeza. No entanto, os selvagens não são o principal problema em relação à existência da patrulha da noite, ou da muralha, para esse assunto. Nós dois sabemos que os caminhantes brancos estão em movimento, respondeu Naruto com Geor franzindo ainda mais a testa para ele. Não vou negar ou confirmar essa declaração. O fato de você estar aqui significa que você acredita que eles estão se movendo em direção à muralha, disse Geor com Naruto assentindo. Eles têm estado ocupados nos últimos 1000 anos, esperando que o reino dos homens que odeiam compaixão enfraqueça e se divida entre si. Esse momento seria agora. Eles pretendem usar o grande número de selvagens além da muralha para construir seu exército ou, pelo menos, fazer seu atual exército de mortos-vivos crescer. Certamente, a essa altura, você já ouviu falar que o novo rei além da muralha surgiu, respondeu Naruto com Geor assentindo, já que os poucos selvagens que seus homens capturaram revelaram isso. Eles podem tentar e falhar. A muralha os impede de atacar o resto do mundo e a patrulha da noite garante que eles não tentem atravessá-la de outras maneiras, disse Geor confiantemente. A muralha está enfraquecendo. Você sabe disso. E eu sei disso. Na verdade, estou aqui para fortalecer a muralha antes de viajar mais para o norte, rebateu Naruto com Geor estreitando os olhos novamente. O que você está planejando fazer mais ao norte? Perguntou Geor enquanto Naruto suspirava, sabendo que o homem da casa Mormon não iria gostar. Pretendo falar com Mance Raider sobre o que está acontecendo do lado dele da muralha. Pretendo ajudar ele e os selvagens a se mudarem para algum lugar ao sul, respondeu Naruto com os olhos de Geor se arregalando antes de se estreitarem de fúria. Você pretende permitir que esses animais vivam ao sul, além do muro? Para invadir, pilhar, saquear e estuprar a terra, senão as pessoas que já vivem lá, exigiu Geor com raiva. Bem, quando você coloca dessa forma, disse Naruto sarcasticamente na frente do furioso senhor comandante. Apenas para o homem se levantar, agarrar sua espada longa, desembainhar sua espada e balançar sua lâmina no pescoço de Naruto na esperança de remover a cabeça do homem mascarado do resto do corpo. Claro, Naruto não tinha intenção de deixar isso acontecer, pois ele golpeou o lado de sua mão e parou a espada com facilidade. Determinado a matar este homem, Geor tentou novamente, e novamente, e novamente em ângulos diferentes com cada golpe bloqueado pela mão do loiro. Traidor! Você trai os reinos! Exclamou Geor enquanto tentava matar o homem mascarado à sua frente. Chega! Exclamou Naruto antes de bloquear o golpe de espada mais uma vez, arrancando a lâmina da mão de Geor, chutando o joelho do homem, agarrando-o pela garganta e jogando seu corpo na mesa, que tremeu violentamente com o impacto, mas não quebrou. Vá em frente. Mate-me. Não tenho medo de morrer pela patrulha da noite, o mesmo pode ser dito dos meus irmãos, disse Geor enquanto fazia jus à reputação de sua casa de ser forte mesmo diante da derrota ou da morte. Eu não quero matá-lo, senhor comandante. Só preciso de sua cooperação nessa questão, disse Naruto com Geor lutando contra ele. Nunca! Os selvagens destruirão tudo em seu caminho se passarem pela muralha, engasgou Geor antes de Naruto surpreendentemente soltá-lo e dar um passo para trás. E os caminhantes brancos não vão. Os caminhantes brancos vão virar os selvagens que você tanto odeia, com quem você tem lutado por tanto tempo contra você. Ou usando Mance para marchar seu exército aqui para enfraquecê-lo ou matando os próprios selvagens antes que eles se tornem parte de seu exército. Pelo menos estou usando o único plano disponível para impedir que os caminhantes brancos os reivindiquem para si e salvar vidas inocentes, respondeu Naruto com Geor olhando para ele cuidadosamente. Os selvagens não são nada inocentes, rebateu Geor enquanto Naruto assentiu relutantemente. Verdade. Uma boa parte deles são malignos, canibais e devem ser mortos. Mas e as mulheres e crianças inocentes que vivem lá? Aqueles que só querem viver? Você ao menos sabe quantos selvagens existem além da muralha? Vivendo além da muralha? Prontos para marchar sobre a muralha,
Questionou Naruto com Geor balançando a cabeça negativamente. Nós nunca contamos. Nunca tivemos necessidade de contá-los. Principalmente porque os matamos desde que a muralha surgiu, respondeu Geor enquanto Naruto suspirava. Bem, eu tenho mantido o controle deles, Geor, e por algum tempo também. Agora mesmo, Mance Raider tem mais de 100.000 homens lutando sob seu comando. Todos de diferentes clãs espalhados até recentemente lutando entre si. Ele os reuniu com um único propósito: fazê-los atravessar a muralha e viver uma vida onde eles não congelariam até a morte apenas para se tornarem servos mortos-vivos dos caminhantes brancos. Foi isso que ele prometeu a eles se o seguissem, respondeu Naruto com Geor xingando baixinho. E você pretende ajudá-lo a manter sua promessa? Acusou Geor enquanto Naruto assentiu. Eu tenho um lugar em mente. Na verdade, conversei sobre isso com a casa que administra o lugar que eu tinha em mente para eles. O Lorde em questão ficou um pouco desanimado no começo, mas depois de explicar a situação para ele e alguns outros em Porto Real, eles relutantemente, veja bem, concordaram que era o melhor, disse Naruto com Geor franzindo a testa. Ouvi dizer que Ned Stark se tornou o Lorde Regente dos Sete Reinos depois que o rei Robert morreu. Acho difícil acreditar que um homem honrado como ele aprovaria isso. De suas ações pretendidas além da muralha, comentou Geor com Naruto assentindo. Oh, ele não fez isso. Não no começo, pelo menos. Como você, Ned protestou contra minha ideia e quase sacou sua própria espada contra mim. Quase. O homem pode ser tão temperamental quando você o pressiona da maneira certa. Em todo caso, eu disse a Ned o que sei e a melhor escolha para que todos os lados sejam realmente felizes. Nem todos os selvagens passarão pela muralha. Apenas a grande maioria, e a maioria deles serão mulheres e crianças, que geralmente são inofensivas. Eu acho que um homem como você não desejaria que mulheres e crianças inocentes morressem no frio e se tornassem servos mortos-vivos dos caminhantes brancos. Mesmo que sejam selvagens, rebateu Naruto com Geor fechando os olhos e achando que a explicação dada era difícil de engolir, mas não impossível. E você pode garantir que os selvagens não representarão uma ameaça ao reino se forem levados através da muralha para o local que você tem em mente? Perguntou Geor enquanto Naruto assentiu. Eu posso. Além disso, o local em si está um pouco decadente, então eles vão passar o tempo arrumando o lugar por um bom tempo. Dê a eles uma chance de se trocar e tenho certeza de que o resto do reino estará observando-os também, respondeu Naruto com Geor respirando fundo enquanto tentava manter a calma. Não é fácil quando você tem o temperamento de um urso malvado como o símbolo da sua casa. E os selvagens mais perigosos? Aqueles que não vão mudar? Aqueles que vão machucar os outros com sua nova liberdade? Perguntou Geor enquanto os olhos de Naruto agora se estreitavam perigosamente. Quem disse que eles viriam com os outros? Eu tenho a habilidade de sentir as emoções de outras pessoas, Geor. Eu posso dizer quem é honesto e quem é culpado como o pecado. Eu posso sentir quem vai mudar e quem vai permanecer o mesmo. Aqueles que forem os últimos morrerão pelas minhas mãos quando eu intermediar esse acordo com Mance Raider ou ficarão além da muralha para congelar até a morte e se tornarem servos mortos-vivos dos caminhantes brancos. Punição adequada para eles, estou certo, respondeu Naruto com Geor assentindo. Tudo bem. Eu aceito sua resposta e razão. Se Ned Stark e os outros altos senhores dos Sete Reinos apoiarem sua decisão, eu concordarei com isso. Mas saiba que qualquer selvagem que trair este presente e derramar sangue estará em suas mãos, Sage avisou Geor enquanto Naruto assentia. Eu sei, Geor. Não se engane, eles serão vigiados por mim muito depois que isso acontecer. Você não pode mudar alguém da noite para o dia, muito menos um grupo, e tenho certeza de que muitos que mudarão serão resistentes a isso. Pelo menos no começo. Mas é progresso e, a menos que façamos progresso, estamos apenas parados, esperando que nossos inimigos nos atravessem, respondeu Naruto com o Lorde Comandante assentindo. Sim, você está certo. Vá em frente. Eu terei que relatar o que você está fazendo para meus irmãos. Muitos deles não aprovarão.
Você pode ter que falar com eles sobre isso depois que fizer o que quer que seja que você planeja fazer para fazê-los passar pelo muro, disse Geor com Naruto sorrindo. Não vai ser uma conversa divertida, murmurou Naruto antes de sair da sala e Geor suspirou profundamente antes de se encostar na mesa. Pelos deuses, ele precisava de uma bebida. Além do muro, acampamento de Mance Raider. Horas depois, Mance Raider estava em sua tenda pensando. Planejando intensamente como passar pelo muro. Era fácil o suficiente com alguns homens bons, corajosos, mesmo que um pouco suicidas, dispostos a escalar o muro e evitar a patrulha da noite. Como um antigo membro da Irmandade, ele sabia como eles pensavam, agiam e reagiam às ameaças deste lado do norte. Ele tinha visto como os selvagens agiam, tentavam sobreviver aqui, e isso puxava seu coração de uma forma estranha. Eles só agiam assim, a maioria deles pelo menos, para sobreviver à dureza do frio e à crueldade das terras aqui desde o tempo de seus ancestrais. Clãs lutavam contra clãs. Lutavam contra a patrulha da noite. Lutavam contra tudo e qualquer coisa aqui que valesse a pena. Comida, roupas, armas e qualquer outra coisa em que pudessem colocar as mãos eram disputadas por centenas de gerações. Além da medida. Além da conta. Mas os ventos da mudança estavam soprando. Ventos frios. Ventos da morte. Ventos anunciando o retorno dos White Walkers. Mance não era um idiota. Ele sabia o que aconteceria se os caminhantes brancos viessem marchando em sua direção agora. Cada selvagem aqui, do jovem ao velho, guerreiro ao mero zelador de alguma tarefa menor, seria massacrado, morto, massacrado sem piedade, e quando tudo acabasse, o Rei da Noite os faria se levantar como um exército de mortos-vivos. Para servi-lo em sua busca, não, em sua cruzada contra o reino dos homens. E eles venceriam. A cada nova morte, um novo servo do Rei da Noite se levantaria para se somar ao seu exército como uma praga, ou doença se espalhando, atacando, infectando outros a cada dia que passava. O tamanho do exército de mortos-vivos cresceria mais rápido do que poderia ser abatido e, dado que Mance tinha bem mais de 100,000 selvagens com ele, o Rei da Noite teria mais do que o suficiente para tirar a muralha da patrulha da noite se o próprio Mance não conseguisse o primeiro. Felizmente para mim, o Rei da Noite, junto com seus seguidores e o exército de mortos-vivos, tem se movido lentamente, apesar de quão perto eles estão de nós. Claro, dado como eles viveram por tanto tempo, duvido que eles precisem se apressar ao planejar contra o reino. Eles podem se sentar e deixar os homens se destruírem sem nem saber, o que só torna o trabalho do Rei da Noite muito mais fácil, pensou Mance enquanto olhava para sua própria mesa de guerra com peças grosseiras mostrando seu exército em comparação com a patrulha da noite na muralha. Mance, você não vai acreditar nisso, disse um homem barbudo, desgrenhado e cor de laranja, com cabelos alaranjados combinando, correndo para sua barraca e respirando pesadamente. O que Tormund? Perguntou Mance a Tormund Jansbane, que havia se tornado um de seus tenentes mais leais. Alguém do outro lado do muro está aqui para ver você. Ele usa uma máscara com 3 olhos de merda. 3. Respondeu Tormund com Mance franzindo a testa. 3 olhos, você disse? E ele tinha um cajado em uma das mãos, perguntou Mance com Tormund assentindo. Sim. Ele também apareceu do nada. Assustou todo mundo a ponto de quase cagar nas calças. Eles pensaram que ele poderia ser um caminhante branco ou algo aliado aos corvos. O homem falou sobre querer falar com você sobre o nosso futuro, respondeu Tormund com Mance assentindo. Eu sei quem é, embora eu só saiba dele. Nunca conheci o sábio de 3 olhos antes, respondeu Mance com Tormund parecendo desconfortável. Podemos confiar nele? Perguntou Tormund, com Mance rindo um pouco, já que confiança ali além da muralha era algo raro. Mesmo agora, os vários clãs que vieram apoiá-lo ainda estavam tensos. Difícil dizer. Ouvi histórias sobre ele. Ele luta pelo lado que é considerado digno de sua ajuda. Mas só porque o sábio nos visita para conversar não significa que somos vistos como certos. Ainda assim,
O fato de ele querer conversar em vez de nos matar antes mesmo de podermos sacar uma espada ou uma flecha diz que o homem quer ser civilizado. Vamos ver o que ele tem a dizer antes que isso possivelmente dê errado, disse Mance antes de gesticular para Tormund levar o sábio para dentro da tenda. Com certeza, o homem mascarado com 3 olhos entrou sem hesitação, ou medo de ser morto por aqueles ao seu redor. Mance ouviu as histórias sobre o sábio e suas habilidades que desafiavam todas as coisas que os mestres tinham explicado há muito tempo. Histórias de fazer duplicatas de si mesmo, se tornar uma aparição e desaparecer no ar sem que ninguém obscurecesse sua visão dele fazendo isso. E suas habilidades com espadas também eram uma coisa de lenda, o que significa que o homem não confiava em sua magia para matar pessoas. Não. O sábio não tinha razão para temer Mance ou seu exército. Era francamente, exatamente o oposto neste ponto. Mance Raider, o rei além do muro. Muitas pessoas se autoproclamam reis hoje em dia. Você não imagina o quão problemático eu acho ver pessoas de todos os lugares se auto-intitulando rei, e de repente todo mundo quer ajudá-las a se sentar em um trono, disse Naruto com Mance sorrindo. Para ele gesticulando para que ele se sentasse em frente ao seu assento. Estou surpreso que ninguém tenha feito ou declarado você rei, comentou Mance, sabendo que os poderes deste homem poderiam muito bem garantir que isso acontecesse. Não quero e não preciso disso. Especialmente com aquele maldito trono de ferro. Só de olhar para ele me dá dor de bunda, sabendo quão pontuda essa coisa é quando estou sentado nele. Como alguém ainda não morreu de algum tipo de infecção depois de se cortar em uma das pontas mais afiadas está além da minha compreensão, comentou Naruto antes de se sentar e notar que muitos dos selvagens do lado de fora, em quem Mance confiava, estavam agora na tenda observando. Então o que o grande sábio dos 7 reinos quer comigo? Com o povo livre? Perguntou Mance enquanto Naruto olhava para todos na sala casualmente. Eu sei o que está te caçando. Eu sei como você consegue reunir tantos clãs guerreiros e esse exército para se juntar a você, comentou Naruto enquanto alguns dos selvagens pegavam armas, pois viam isso como uma ameaça ou insulto. Mance. Você sabe? Esclareça-me, ofereceu Mance casualmente. Os caminhantes brancos, por exemplo. Eles querem seu exército. Ou melhor, eles querem transformá-lo em seu exército de mortos-vivos. Eles têm matado selvagens em pequenos grupos, pedaço por pedaço, para que eles tenham o suficiente para um dia ir atrás de todos vocês e reforçar seu exército necessário para reivindicar a muralha da Patrulha da Noite. O mesmo que você está planejando fazer agora mesmo enquanto falamos, respondeu Naruto com Mance assentindo enquanto gesticulava para os outros na sala se abaixarem. Eu sou. E se você for tão inteligente quanto as histórias dizem, você sabe por que queremos atravessar o muro, disse Mance com Naruto assentindo. Você quer viver. Você quer que todos aqui vivam e não façam parte do exército de mortos-vivos que os caminhantes brancos estão formando. Foi assim que você conseguiu que tantos lutassem por você. Era isso ou morrer lutando contra os caminhantes brancos e se tornarem servos mortos-vivos irracionais após a batalha, respondeu Naruto com Mance sorrindo. Queremos passar pelo muro, mas aqueles malditos corvos não nos deixam. Eles preferem nos manter presos aqui e deixar que os caminhantes brancos nos tenham, acrescentou Tormund com raiva. Na verdade, sinto muito. Os caminhantes brancos não foram feitos para serem assim. Eles foram feitos para serem o impedimento da natureza contra o lado mais agressivo do homem, comentou Naruto com um suspiro. O que você quer dizer? Perguntou Mance enquanto Naruto o olhava diretamente nos olhos. É em parte minha culpa que os caminhantes brancos existam, respondeu Naruto, com muitos dos selvagens agora sacando armas e parecendo extremamente irritados. Você os fez? Perguntou Tormund, parecendo querer esfaquear Naruto nos 3 olhos. Não. Não diretamente, respondeu Naruto imediatamente. Mas você ajudou a fazê-los de alguma maneira, pelo que você está insinuando sobre eles, comentou Mance enquanto Naruto assentiu. Foi a Eras. Quando o homem estava se recuperando de um tempo e era muito mais sombrios que terminaram com a quase extinção da raça humana.
As guerras que levaram a isso se tornaram violentas e a natureza estava morrendo como resultado disso. As plantas estavam morrendo. Os animais estavam morrendo. O próprio mundo estava morrendo e eu era o único que poderia pará-lo. Então eu fiz isso com tanta força e esforço necessários que quase me mataram no processo. Eu estava fraco. Tão fraco. Eu impedi a natureza de morrer, mas não tinha força para enviar a própria natureza ao movimento de fazer as coisas crescerem novamente, e o tempo era essencial. Então eu criei aqueles que podiam no meu lugar enquanto eu dormia em uma profunda meditação para ajudar ainda mais a recuperar o que eu havia devolvido ao mundo, disse Naruto com Mance e os outros. Ouvindo atentamente sua história. Os caminhantes brancos, sussurrou Tormund enquanto Naruto balançava a cabeça negativamente. Não. Eles não. Crianças. Ou melhor, as crianças da floresta, como eram chamadas naquela época. Entidades semelhantes a plantas, do tamanho de crianças que criei para ajudar a natureza a crescer e protegê-la de todas as ameaças futuras, respondeu Naruto com Mance franzindo a testa em confusão. E que ameaças são essas? Perguntou Mance curiosamente. A ameaça dos homens, é claro. Os homens quase destruíram o mundo por meio de guerras, violência e ganância, querendo mais do que precisavam na vida. Nunca satisfeitos com o que era deles e tiravam dos outros, mesmo que isso significasse matar alguém por tais posses. Quando criei os filhos da floresta, os homens eram fracos e não representavam nenhuma ameaça à natureza. Então eles começaram suas tarefas em ajudar a natureza a crescer e por um tempo. Tudo estava bem, respondeu Naruto com Mance estreitando os olhos. Mas alguma coisa mudou, não é? Perguntou Mance desconfiado enquanto Naruto assentiu. O reino dos homens floresceu logo depois da natureza. Um alimentando-se do outro enquanto crescia e os dois cresciam juntos. Quase como um em perfeita harmonia, nada menos. Mas com o tempo, a força dos homens e sua ambição cresceram mais rápido que a natureza. Os homens tomaram mais do que precisavam e parecia que o ciclo aconteceria novamente com a natureza sendo destruída antes que tivesse a chance de realmente se curar. Então minhas criações tomaram para si a responsabilidade de fazer uma criação própria. Uma para combater os homens e garantir que a natureza continuasse a crescer sem resistência, respondeu Naruto com Mance assentindo em compreensão. Os caminhantes brancos foram feitos por suas criações, concluiu Mance, já que agora estava começando a juntar as peças. Eu dei a eles conhecimento e meios para fazer o que era necessário. Eles foram os que fizeram os caminhantes brancos e os comandaram a irem adiante no mundo para combater os desejos gananciosos dos homens. Tudo para impedi-los de tirar coisas da natureza. Na verdade, os caminhantes brancos foram feitos para impedir que os homens fossem longe demais e crescessem muito na vida. Um método de controle, se preferir, respondeu Naruto enquanto Mance e os outros ficaram chocados com isso. E onde você estava em tudo isso? Perguntou um dos outros tenentes de Mance. Ainda em transe meditativo. Só saí dele muito mais tarde, quando tudo que eles fizeram foi para o brejo. Os caminhantes brancos passaram tanto tempo lutando contra os homens que começaram a sentir ódio pelos homens a cada momento que passava. Não demorou muito para que esse ódio pelos homens se transformasse em ódio por todas as coisas vivas. Os caminhantes brancos acreditam que, como os humanos são parte da natureza e estão vivos, todas as coisas vivas devem morrer e ser colocadas sob seu controle para serem usadas adequadamente como acharem adequado. Os filhos da floresta tentaram detê-los quando souberam o que os caminhantes brancos haviam planejado, mas a essa altura, suas criações haviam se tornado poderosas e violentas demais para serem derrotadas. Quando saí da minha meditação, os filhos da floresta estavam quase derrotados, e teriam sido se não fosse pela minha intervenção oportuna, respondeu Naruto com Mance olhando fixamente nos olhos. Você derrotou os White Valkyrs, mas não acabou com a existência deles. Por que não acabou com os White Valkyrs quando teve a chance? Perguntou o Mance, sabendo que tinha que haver alguma razão para os White Valkyrs não terem sido eliminados pelo sábio. Porque apesar do que eles eram e são, os caminhantes brancos são um impedimento contra a escuridão e a ganância que residem nas almas dos homens. Aqueles que pegam o que não deveriam. Aqueles que matam pelo que não têm e não suportam aqueles que têm.
Eles são o mal que mantém um mal ainda maior dentro dos homens sob controle. E antes que você desafie isso, eu desafio você a me olhar nos olhos e me dizer que nenhum dos povos livres tem maldade em seus corações, disse Naruto com Mance fazendo careta, pois ele sabia que vários clãs diferentes aqui tinham membros que não eram o que você chamaria de boas pessoas e estavam apenas se juntando a Mance para superar o muro e realmente liberar seu lado violento. Então é por isso que você está aqui? Para nos dizer que os caminhantes brancos podem nos ter enquanto eles ficarem aqui deste lado da muralha, exigiu Tormund com raiva. Claro que não. Pretendo ajudar a grande maioria de vocês a passar pelo muro e viver em algum lugar mais ao sul, onde seja muito mais quente. Embora, dado que o inverno está chegando, eu não perderia as roupas de pele que vocês estão usando agora tão cedo, disse Naruto com Mance e os outros parecendo chocados com isso. Os corvos não permitirão isso, comentou Tormund, sabendo que a patrulha da noite os caçaria. Não, eles não fariam isso. Em circunstâncias normais, eles tentariam matá-lo antes de deixar um de vocês passar pelo muro sem oposição. Felizmente, eu já falei com o Lorde Comandante Jeor Mormon. Ele sabe o que estou fazendo. Ele não gostou da reação dele de sacar sua espada contra mim para me cortar em dois, mas o homem entende por que estou fazendo isso mesmo assim, explicou Naruto com Mance olhando nos olhos. Enquanto falava sobre isso. E onde exatamente você pretende que vivamos? Perguntou Mance, sabendo que o local para onde eles iriam determinaria muito bem se eles deveriam continuar ou não com essa discussão. Pedra do Dragão nas Terras da Coroa, respondeu Naruto com Mance franzindo a testa. Já ouvi falar. É uma ilha, comentou Mance enquanto Naruto dava de ombros. Verdade, mas não é menos cheio de árvores, animais e uma montanha com um castelo na base. O castelo em si precisa de um pouco de trabalho, já que o dono anterior o deixou em semi-descarte, mas nada que você e os outros aqui não possam consertar com tempo suficiente, respondeu Naruto com Mance franzindo a testa. E as pessoas que vivem na Ilha de Pedra do Dragão não se oporão à presença de mais de 100.000 pessoas livres na ilha? Perguntou Mance, curioso e desconfiado. Desde que você os trate com respeito, eles farão o mesmo com você. Verdade seja dita, você seria um governante muito melhor de Dragonstone, e da ilha, do que seu lorde anterior. O último ficou um pouco louco e quis queimar pessoas para apaziguar um demônio de fogo que lhe disseram que era um deus, respondeu Naruto com Mance ainda não parecendo convencido. E os lordes do sul dos Sete Reinos? Onde eles se posicionam sobre isso? Perguntou Mance, com Naruto sabendo que o homem queria cobrir todas as bases. Eles não ficaram felizes com isso ou com meu plano. Muitos achavam que os caminhantes brancos deveriam simplesmente matá-lo e então destruir o exército morto-vivo reforçando a muralha com seus homens. Eu disse a eles que isso era cruel, bárbaro, desonroso, e eles não gostariam que tal coisa acontecesse com eles se os papéis fossem invertidos. Então eles concordaram em deixá-lo viver lá, principalmente por ser uma ilha, mas não é como se fosse um deserto árido. Na verdade, é um lugar muito bom para se viver. Bem, uma vez que você o enfeite um pouco. Muito espaço para crescer, para viver feliz, e nenhum medo de caminhantes brancos vindo para atacá-la na calada da noite, respondeu Naruto com Mance olhando ao redor para seus homens por um segundo. Precisamos de tempo para discutir isso entre nós. Avisaremos vocês quando uma decisão for tomada, disse Mance com Naruto assentindo. Leve seu tempo. Preciso ir até Craster's Keep. O homem tem feito coisas horríveis lá e foi autorizado a escapar por causa de sua assistência passada contra você. Estarei de volta ao anoitecer, disse Naruto antes de deixar a tenda. O que você acha? Devemos aceitar a oferta? Perguntou o Mance com os outros na tenda parecendo pensativos. Pode ser uma armadilha. Nos atraia para um lugar de onde não podemos escapar e nos mate sem uma chance de revidar, comentou Tormund com Mance assentindo. Pode ser um bom negócio. Lorde Corvo não pareceu aceitar muito bem a ideia do sábio de nos ter em outro lugar além da muralha, respondeu outro tenente selvagem. Eu conheço o Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Ele tem um temperamento ruim e golpeia a espada ainda mais ruim quando provocado pela raiva.
As chances são de que o homem estava bem bravo com o que o sábio planejou, respondeu Mance enquanto pensava nas coisas em sua cabeça. E essa ilha que ele mencionou onde poderíamos viver? Essa. Pedra do Dragão? Você já esteve lá, Mance? Perguntou Tormund com Mance balançando a cabeça. Não. Mas eu sei disso. É uma ilha grande o suficiente para todos nós vivermos. Claro, ainda teríamos que jogar pelas regras que esses lordes do sul, e até mesmo o rei de lá, estabeleceram para nós, disse Mance com Tormund parecendo irritado. Não quero passar meus dias ajoelhado diante de um rei do sul, comentou Tormund, enquanto Mance via os outros concordando. Eu também não quero que você. Nenhum de vocês. Mas eu também quero que você e todos que me seguem vivam. Que vivam e não tenham que se preocupar com os malditos caminhantes brancos vindo até nós à noite com a intenção de nos transformar em escravos mortos-vivos. Pelo menos se morrermos em nosso novo lar, permaneceremos mortos e não voltaremos como os malditos escravos daqueles malditos idiotas gelados, disse Mance com aqueles ao seu redor realmente pensando sobre isso. Sem mencionar que nossa nova casa seria ocupada pelos atuais inquilinos. Embora aparentemente haja espaço de sobra para todos nós, não poderíamos fazer as coisas do jeito do povo livre, disse Tormund, sabendo que uma boa parte dos seguidores de Mance não gostariam nenhum pouco disso. Teríamos que mudar nossos hábitos se concordássemos com isso. Não há como continuarmos sendo o mesmo povo livre que somos agora se esse acordo for aceito, comentou um Vilduin na tenda. Então mude e vive em algum lugar ao sul da muralha. Ou recuse e morra aqui. Apenas para se tornarem escravos mortos-vivos dos caminhantes brancos, mais cedo ou mais tarde, disse Mance com um suspiro, conhecendo bem o povo livre e que seu orgulho faria com que a ideia de se submeter dessa forma às regras dos Sete Reinos os fizesse considerar a possibilidade de enfrentar o frio congelante ali. Eu não quero morrer e ser um morto-vivo. Mas também não quero mudar quem eu sou e me ajoelhar para alguns idiotas do sul, disse Tormund com Mance pensando sobre as coisas em sua mente. Precisamos falar com o sábio quando ele voltar. Se o acordo dele não for aceitável, arriscamos tudo e tomamos a Muralha dos Corvos, disse Mance enquanto todos concordavam. Mesmo que isso signifique lutar contra esse sábio? Perguntou um dos selvagens. Espero que não chegue a esse ponto, comentou Mance com um suspiro após aquela pequena declaração. Craster Skip no momento, Craster estava morto. Morto pelas mãos de Naruto. O homem não viu isso chegando. Em um momento, ele estava comendo um pouco de comida que uma de suas esposas filhas havia trazido para ele, e no próximo, uma espada perfurou sua cadeira, suas costas e seu peito onde seu coração estava localizado. Todas as mulheres em seu harém doentio e distorcido centrado no incesto gritaram de medo, enquanto o assassino responsável pela morte do homem puxava a lâmina, e Craster caiu para a frente. Morto. Senhoras, seu marido pai está morto. A partir deste exato momento, vocês estão todas livres. Eu posso levá-las por cima do muro para algum lugar seguro, protegido, aquecido, e estar com aqueles que não irão julgá-las. Vocês aceitarão esta oferta? Ou continuarão a viver aqui neste lugar escuro e distorcido, disse Naruto enquanto as mulheres olhavam umas para as outras e depois para ele. Você não é da patrulha da noite? Quem é você? Perguntou uma das mulheres mais velhas do grupo que Craster mal tocava, a menos que estivesse desesperado ou bêbado. Eu sou o sábio. Tenho certeza de que vocês já ouviram falar de mim, mesmo que apenas passando de um rumor para outro, respondeu Naruto, enquanto algumas das mulheres assentiam. Você realmente pode nos tirar daqui? Em segurança, perguntou a mesma mulher com Naruto assentindo. Eu posso, mas preciso da confiança de vocês. De todos vocês. Este lugar é uma fossa escura no mundo e este homem era uma das formas mais baixas de vida que o sustentava. Sei que estou pedindo muito de cada mulher aqui, mas a alternativa de ficar neste lugar, esperando pela verdadeira escuridão, e o mal à espreita é ainda pior, disse Naruto enquanto o grupo de mulheres na casa parecia com medo. Os caminhantes brancos, eles estão chegando, não estão? Perguntou a mulher mais velha. Sim.
Receio que eles estejam vindo. Eles planejam usar os selvagens para reforçar seu exército e considerando que os selvagens têm bem mais de 100,000 em número aqui em cima além da muralha, será um grande exército, disse Naruto com as mulheres parecendo ainda mais temerosas. Tire-nos daqui. Por favor, implorou a mulher na frente dele. Eu vou. Para que isso funcione, eu só preciso colocar um marcador de selo temporário em uma das suas mãos para transferi-la para o marcador que eu configurei em outro lugar além do muro. Forme uma linha. Fila única. Eu preciso fazer isso uma de cada vez, disse Naruto enquanto as mulheres faziam o que foi pedido e logo todas elas tinham selos nas costas de suas mãos direitas. Aonde isso vai nos levar? Perguntou uma das mulheres mais jovens. Para a parte sul dos 7 reinos conhecida como Deirite. Lá, vocês serão empregadas como servas e criadas a serviço da casa Tirel. Falei com Molena Tirel e ela concordou em levá-las para sua casa para tal posição. Vocês, é claro, terão que ser limpas e instruídas adequadamente para fazer as tarefas que lhes são pedidas diariamente. Mas nada humilhante como era aqui, respondeu Naruto com as mulheres assentindo, já que em suas mentes, qualquer coisa era melhor do que Craster, e o que ele as fazia fazer por ele. Você fez o que a patrulha da noite não faria. Obrigada, respondeu a única mulher que escolheu ser a líder deles. De nada, disse Naruto antes de ativar o selo em suas mãos e o grupo de mulheres foi instantaneamente teletransportado para o Campina, onde eram esperadas pelos servos leais sob o comando de Lady Olena. Um problema resolvido. Mais alguns para resolver. Essos Meeren, Daenerys marchou com seu exército em direção à grande cidade de Meeren. Um exército de maculados misturados com os dos antigos escravos que ela uma vez libertou e que se juntaram a ela para lutar contra os tiranos que os acorrentaram. Correntes que sua nova rainha quebrou e lhes deram liberdade para escolher o que queriam fazer na vida. Pela primeira vez em sua existência, essas pessoas, que antes eram consideradas propriedade por outros, agora tinham uma voz. Uma palavra a dizer em seu próprio destino e para trilhar um caminho que quisessem. Naturalmente, eles escolheram servi-la da melhor forma que podiam. Servos. Conselheiros até. Alguns até se juntaram ao exército e desejaram lutar por ela e pelos outros escravos que ela estava se movendo para libertar também. E aqui estavam eles, na última grande cidade de Essos. A última, que abraçou a escravidão, e oprimiu aqueles simplesmente devido ao seu nascimento. Acorrentando e chicoteando repetidamente os de nascimento baixo para a submissão simplesmente porque aqueles nascidos de posição alta tinham os chicotes e podiam usá-los em outros. Meeren. A maior de todas as principais cidades de Essos. Ao contrário de Astapor ou mesmo Yunkai, esta cidade comercializa todos os tipos de escravos usando seu porto para navios que saem e entram na Baía dos Escravos. Aqui você pode construir uma frota e navegar para Westeros com seu exército, disse Jorah, enquanto via a imponente pirâmide de Meeren ficando maior quanto mais eles viajavam em sua direção. Não vamos para Westeros. Ainda não, disse Daenerys enquanto olhava para a esquerda e via o corpo morto de uma criança escrava pregado ali para alertar os outros a não questionarem o poder dos sábios mestres da cidade. Você fez muito por Essos desde que chegou aqui, Khaleesi. Mas seu tempo aqui ou mesmo a influência de libertar os escravos não devem ser permanentes, rebateu Jorah em um tom cúmplice. Vai durar, Jorah. Vou fazer durar muito depois que eu tiver partido daqui e deste mundo. Vou dar um exemplo dos sábios mestres de Meeren, assim como dei de Astapor e Yunkai. O caminho da escravidão está morrendo e logo estará morto quando eu terminar de governar Essos, comentou Daenerys severamente enquanto Naruto assentia levemente enquanto cavalgava ao lado dela em seu modo usual de sentar na cela, em vez do modo tradicional. Uma mão firme é necessária aqui. Justa, mas firme. Amorosa, mas rigorosa quando chamada. Uma que somente uma rainha pode produzir, acrescentou Naruto ao ver os escravos crucificados e isso fez seu sangue ferver por dentro. Ele realmente estava negligenciando seus deveres de manter o mundo sob controle. E tudo por não querer que as pessoas confiassem nele. Isso fez Naruto perceber que ele tinha que equilibrar suas decisões sobre agir ou não quando as situações surgissem. Talvez se ele fizesse isso,
as coisas teriam sido diferentes com os Targaryens. Talvez até mesmo as outras questões relacionadas ao norte. Os selvagens. Até mesmo os caminhantes brancos. Se ele tivesse sido decisivo e não ficado para trás para ver o reino dos homens se desenrolar naturalmente, as coisas poderiam ter sido completamente diferentes. Em todo caso, Naruto acreditava que agora era a hora de agir. Agora era a hora de ser mais decisivo nas questões. Não mais meramente dar conselhos e ver se aqueles que os ouviam ouviriam. Logo chegaria a hora de deixar o demônio dentro de sua mente sair da jaula. AMYAY. Outra longa atualização. Espero que o teste seja tudo o que você esperava. Não foi fácil fazer na minha cabeça, então tive que refiná-lo e reajustá-lo algumas vezes. Espero que tenha valido a pena esperar. Até a próxima. Paz.